programa de hoje nós estamos conversando com o advogado mineiro Alexandre Ateniense. Ele é especialista em direito e internet, crimes pela internet, a questão também da propaganda eleitoral este ano, ano de eleições pela internet. Doutor Alexandre, nesse segundo bloco, vamos começar aí por essa questão da invasão, né, dos sistemas através de hackers também. Quer dizer, o que se pode fazer? Porque a gente recebe um e-mail, de repente abre, e aí você se abriu para o mundo para pegar sua senha, levar tudo. Qual é a principal recomendação? Porque a gente fica meio apavorado, né? Muita gente fala, eu não confio, eu recebo uma mensagem, eu não sei se é verdadeira. Às vezes chega assim, o senhor está sendo intimado para depor a Polícia Federal. Eu já recebi e-mails assim. Outro, recibo de depósito na sua conta. Quer dizer, olha que umas coisas assim, investigação, não sei de quê. Qual deve ser o procedimento imediato de quem está na frente do seu computador? Desconfiar sempre desse tipo de conteúdo de informação, pois o e-mail não é utilizado para essa finalidade. Nenhuma instituição séria utiliza o e-mail para poder estar te passando espontaneamente extrato de conta ou mesmo intimação judicial. Por isso, não abra a mensagem e simplesmente denuncie essa mensagem como um spam, uma mensagem não solicitada, para que ela possa ser apagada e o remetente seja bloqueado de novos acessos para a sua caixa postal. Bem, o senhor como advogado especialista na área é muito demandado pelos bancos? Demais. Os bancos estão dentro dos nossos principais clientes e principalmente porque são aqueles que se expõem mais na internet e com isso lidando com dinheiro, tem que se preocupar ainda mais pela segurança da informação. Daí é necessário sempre que a gente estabeleça políticas de utilização dos sistemas, de acesso, para que não haja fraudes eletrônicas ou exposição indevida da imagem do banco. Agora o hacker, né, aquele que entra ou por brincadeira. Eu vi outro dia, teve um que invadiu, aí parece que é o do Obama, não é? Foi. O presidente americano. Falou, não, eu só brinquei para mostrar para vocês que tem brecha, vocês têm que se cuidar mais. Quer dizer, é uma brincadeira, Joker, é cara, né? Sem dúvida. Não tem nada de funny aí. Existe uma falsa impressão que a internet, a tecnologia propicia o anonimato, o que não é verdade. Hoje os sistemas estão cada vez mais avançados para poder rastrear a autoria de quem pratica qualquer ato pela internet. Pega o sujeito mesmo? Não tem a menor dúvida. Nós temos hoje vários instrumentos que permitem fazer a localização geográfica de uma maneira muito precisa de onde a mensagem saiu. Pois é, e qual é a pena hoje para um brasileiro? Vamos falar no caso do Brasil, né? Mulher ou homem, um hacker que entra lá e invade, mesmo de brincadeira, só para mostrar que ele é bambambam, quer dizer, ele conhece da internet e é capaz de entrar em sistemas complexos, como entrou aí, nada mais, nada menos do que no e-mail, né, do presidente americano, né? Qual a pena? Na verdade, o acesso não autorizado a sistemas, hoje, no Brasil, ele não é tipificado como um crime. Não é? Não é. Ele está previsto no projeto de lei que está há 12 anos tramitando no Congresso Nacional. Ou seja, se o hacker simplesmente passeia sem provocar nenhum dano, ele não está cometendo nenhum crime. Agora, se ele obtém, a partir deste acesso, alguma vantagem ilícita, ele pode ser tipificado como estelionato, que é o artigo 171, tão conhecido do Código Penal, ou então um furto qualificado. São as duas formas que o judiciário brasileiro já decidiu a respeito desse assunto. Quer dizer, esse hacker americano, então, lá ele é punido? Porque ele só brincou, ele não tirou nada. Nesse caso, ele não seria, se o hacker fosse brasileiro, ele não seria punido, porque não há como interferir na atividade extraterritorial, digamos, de um hacker estando domiciliado no Brasil, atacando um computador nos Estados Unidos. Agora, se for americano atacar americano... Aí, nesse caso, ele pode, em decorrência, inclusive, do Patriot Act, que é uma legislação americana específica que permite fazer a quebra de sigilo de dados de todas as correspondências eletrônicas. Quer dizer, a invasão... não autorizada de sistemas. Ou seja, invade a privacidade do outro. Exato. Agora, no caso do Brasil, nós estamos aqui falando da questão do judiciário. O senhor disse aí que já deu curso, né, para o Tribunal de Justiça, agora vai fazer também no Tribunal de Justiça Federal lá em Brasília, não é? E qual a sua avaliação da demanda? Quer dizer, já há uma consciência bem próxima dos presidentes da necessidade? A pressão vem de onde? Vem do próprio CNJ, que está à frente, né, o Conselho Nacional de Justiça, que está à frente desse projeto de mudança, de permitir que os tribunais tenham os autos judiciais sem papel.
Então, para te falar em números bem objetivos, hoje no Brasil nós temos 92 tribunais, alcançamos 70 milhões de processos judiciais ativos, e desses 70 milhões de processos judiciais ativos, nós temos 3 milhões e 300 mil que não tem uma única folha de papel, somente em autos com folhas digitais. E essa é uma tendência que está crescendo muito rápido. E nós temos agora uma grande implantação em procedimento no STJ, no STF, no TST, que está fazendo com que em pouco tempo o advogado vai praticamente executar todos os atos relacionados à sua atividade profissional sem sair do escritório. A não ser, evidentemente, um comparecimento a uma audiência ou uma sustentação oral no tribunal. Agora, no caso de Minas Gerais, como é que nós estamos? O senhor falou desse volume enorme de processos, 3 mil e pouco de 70 mil. Né? Aqui em Minas, como é que nós estamos hoje? Estão digitalizados? Nós temos um grande avanço em relação ao juizado especial civil. A Justiça de Primeira Instância tem uma vara, que é a vara de registros públicos, que também já tem alguns procedimentos eletrônicos. E a expectativa agora é fazer com que isso seja aumentado para os outros setores. No TRT é possível fazer a transmissão de peças por meio eletrônico. Eu acabei de escrever um livro agora sobre esse tema, chamado Práticas Processuais por Meio Eletrônico, que vai ser lançado agora dia 26 de maio, onde eu fiz um amplo estudo sobre toda essa situação atual de como está esse processo de mudança do processo eletrônico no Brasil. Então foram 3 anos de pesquisa e chegando ao final para poder fazer essa radiografia desse momento que nós estamos passando e uma interpretação de todos os artigos da lei que tratam desse assunto. De 1 ou de 0 a 10, nós estamos em que escala? No caso do Brasil, no seu livro, o que fala? Estamos bem, estamos avançando, temos que avançar onde? O que tem que se fazer na prática? Eu diria que nós estamos num nível 5, mas é importante ressaltar que o Brasil é pioneiro em relação à implantação do processo eletrônico do início ao fim. Não existe nenhum país do mundo que ousou em enfrentar um projeto e que tenha uma legislação que permita praticar todos os atos por meio eletrônico, sem o uso do papel. Isso mostra como o brasileiro é ousado em projetos de tecnologia da informação, passando pela declaração de imposto de renda, pela internet, passando pelo voto eletrônico, e agora chegou a vez do processo sem papel. Aí eu vi também que foi um mineiro que implantou, Carlos Mário Veloso, presidente do Supremo Tribunal Federal, lembra-se? Grande. No caso da eleição. No caso das urnas eletrônicas. Enquanto o americano fica lá contando votos, se era o Bush que ganhou ou se era o adversário, nós já tínhamos dado o resultado, a posse e já tinha o ministério pronto. Dentro desse contexto, como é que o senhor vê as próximas eleições agora, em termos de legislação pela internet? Olha, podemos dizer que as próximas eleições serão efetivamente o primeiro pleito de eleições digitais. Isso porque nós tivemos uma mudança muito grande na legislação com o veto do presidente Lula acerca de não restringir a utilização de diversas ferramentas, como as redes sociais, Twitter, blogs, etc., para poder fazer propaganda eleitoral na internet. Está tudo liberado? Está tudo liberado. Literalmente? Literalmente. Só não vale, por exemplo, propaganda paga nesses blogs, mas, enfim, qualquer pessoa que queira se expressar favoravelmente a um determinado candidato, ao próprio candidato que quiser utilizar de estratégias criativas por meio de redes sociais para buscar, por exemplo, arrecadação de campanha ou mesmo, enfim, qualquer estratégia de propaganda eleitoral, está completamente liberado para que isso possa fazer. Isso é a grande mudança, esse é o grande impacto que pode fazer alguma diferença, porque nós temos hoje cerca de 65 milhões de brasileiros que acessam a internet. Então, é algo que 1/3 da população. E a internet já chegou até a classe C. Com isso, o Brasil bate recorde de tempo de acesso à internet todo mês em relação a todos os países do mundo. Consequentemente, a internet não pode ser deixada de lado como sendo um grande fomentador de ruído para fazer propaganda eleitoral na internet. Pois é, doutor Alexandre, o senhor falou uma coisa aí, que é a doação, não é? Como aconteceu nos Estados Unidos, Barack Obama, ele conseguiu aí alguns milhões de dólares, doação, $10, $5. O americano tem um pouco dessa cultura também de fazer doação lá, já que o sujeito não é obrigado a votar, que o sujeito é obrigado. Né? Ele hoje justifica, ele vai lá e vota. Na verdade, ele tem que comparecer de alguma forma, ele tem que se justificar diante da justiça eleitoral.
Bem, isso já está regulamentado? Como é que a pessoa vai poder? Ela pode dar o cartão de crédito, e aí o hacker também não pode pegar o cartão. Imaginou, eu estou só criando problema para o senhor resolver. Como é que o senhor vê essa questão? Nós estamos aguardando uma regulamentação que deve sair agora até no final, entre abril e maio. Estamos aguardando isso se definir, mas é certo que haverá essa possibilidade. Agora, quanto à questão de fraude, fraude pode existir de qualquer forma, mas eu acho que quem for montar uma ferramenta de arrecadar doação para a campanha vai se preocupar quanto à identificação inequívoca de quem vai estar pagando. Hoje, por exemplo, o comércio eletrônico já no Brasil já apresenta níveis de relação de confiança muito alto que permitem fazer com que essas transações ocorram sem nenhum tipo de vulnerabilidade. Uma informação importante para quem acompanha agora o programa. Tem profissionais, por exemplo, radialistas, jornalistas, né, apresentadores, âncoras, que forem candidatos, tem que sair 3 meses antes do ar. Ele pode sair do ar na televisão e continuar no ar na internet? Não. No formato televisão, não? Não. Agora, e no formato blog? Ele pode continuar... deixa bem, a grande diferença que nós tivemos na mudança da regulamentação é que a internet deixou de ser comparada à televisão, deixou de ser comparada às mídias tradicionais. Tudo bem, mas aí eu posso usar, por exemplo, o YouTube para fazer um programa. Estou dizendo hipoteticamente, não é meu caso, mas hipoteticamente mas eu ele poderia. Não pode fazer essa divulgação, por exemplo, antes do dia 5 de julho. Mas pela internet ele pode? Não pode. Antes do dia 5 de julho, não. Depois do dia 5 de julho? Depois do dia 5 de julho, sim, ele pode. Sai do ar na televisão e fica no ar pela internet? Pela internet. Via YouTube? Via YouTube. YouTube não pode proibir que ele faça isso? Não, ele pode, por exemplo, você sabe que o Tribunal Regional Eleitoral abriu uma ouvidoria, inclusive eletrônica, onde vai receber diversas denúncias acerca de qualquer irregularidade de propaganda eleitoral. Pode haver alguma denúncia que será apurada e aí fica por conta do Tribunal Regional fazer a decisão a respeito desse assunto. Mas televisão é televisão, internet é internet. Essa foi a grande mudança. É porque, inclusive, televisão é concessão, internet Exatamente, é livre. Mas até a eleição passada existia uma confusão na cabeça do legislador de querer equiparar essas duas mídias, quando na verdade são mídias completamente diferentes, linguagem diferente, forma de abordagem diferente, que evidentemente exige uma regulamentação diferenciada. Agora, um fato que chamou a atenção, o senhor concorda que então o presidente Lula foi bem assessorado, né? Porque entende de internet, né? Porque o projeto aprovado não era assim não, ele teve que vetar. Ele teve que vetar. Porque queria que fosse igual o tratamento de televisão e internet. Isso que era, na época, uma iniciativa do do senador Flávio Dino, né, que achou que deveria manter essas restrições. Agora, o Lula, como você está vendo, não só vetou para estimular o uso da internet, como também o PT já contratou o marqueteiro de internet do Obama para poder fazer a campanha da Dilma. Então, isso mostra como é que o profissionalismo da propaganda eleitoral na internet no Brasil está atingindo níveis equiparáveis aos Estados Unidos. Ou seja, os outros partidos também vão fazer isso, PSDB, todos que tiverem candidatos. Se não fizerem, estarão em defasagem em relação ao PT. E é muito caro? Disso. É muito caro, mas há um custo-benefício bem razoável. Eu acho que a mídia eletrônica ela é muito, ela atrai muito e, evidentemente, ela dissemina muito rápido. Consequentemente, isso é um diferencial. Muito bem, vamos torcer agora e acompanhar aí, né, na prática, como é que isso vai funcionar nas eleições deste ano. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, João Carlos. Muito obrigado. Imagina, nós conversamos com o advogado mineiro Alexandre Ateniense, ele que é especialista na área de internet e direito e que traz aqui novidades para você que nos acompanhou no programa de hoje. Bem, eu agradeço a sua audiência, você pode mandar também sugestões para o nosso e-mail, joaocarlosamaral@terra.com.br e também para o nosso blog, leia o nosso blog www.joaocarlosamaral.com. Eu espero você no próximo programa, ok? Até lá.